Santiago Sousa, Facundo Colídio, os reforços que estão chegando no Vasco da Gama. Já certo, avançado, já viajando ao Rio de Janeiro no comecinho da semana, no máximo já estará entre nós. E o Facundo Colídio, que está jogando nesse momento pelo River Plate, e ainda é uma negociação em curso feita pelo Vasco da Gama. Eles podem jogar pela Copa Sul-Americana no Vasco da Gama. Eles jogam já na quarta-feira contra o Fluminense no Maracanã. Eu respondo tudo para você e te atualizo sobre o mercado da bola, quem chegará no Vasco da Gama, quem será anunciado ainda nessa semana no Gigante da Colina. Eu sou Edu Canelas, falo de Vasco todos os dias aqui nesse canal e você vai se inscrever porque esse é o canal Vasco Canelas, o meu novo canal. Eu ainda estou começando do zero, não batemos 1000 aqui, então com certeza você ainda não é inscrito, então corre lá, deixa o like, o seu comentário também ajuda muito. Vai lá, se inscreve, deixa o like, o teu comentário e assim você ajuda muito o meu crescimento aqui na plataforma. Bom, vamos vascaínos e vascaínas, porque eu quero dizer para você que Santiago Sousa é jogador do Vasco. O anúncio oficial deve acontecer a qualquer momento. O jogador já tem viagem marcada para o Brasil e deve chegar a qualquer momento. O Vasco espera esse atleta entre amanhã e terça-feira. Por quê? Porque o Santiago Sousa está muito bem. Qual que é o cronograma? Qual que é a linha do tempo do Santiago Sousa? Ele chega no Rio de Janeiro, faz exame médico, assina o contrato e, claro, já vai estar à disposição para treinar pelo time do Vasco da Gama. Vai fazer ali também a sua apresentação, a coletiva de apresentação. Estaremos lá cobrindo essa coletiva de apresentação e ele deve estar à disposição para o jogo contra o Bahia no próximo domingo. Amigos, a primeira coisa que eu vou responder para você: Edu, o Santiago Sousa pode jogar contra o Fluminense na quarta-feira? Essa resposta é não. O regulamento da Copa do Brasil, ele prevê que qualquer jogador que participe dos dois jogos, ele precisa estar inscrito antes do início dessa fase. O que isso significa, Edu? Significa que ele deveria ter sido inscrito pelo menos 24 horas antes do primeiro jogo. No caso, como o jogo foi na sexta, aliás, o jogo foi no sábado, ele deveria ter sido inscrito pelo Vasco na última sexta-feira. Como não foi, ele só poderá jogar pelo Vasco da Gama, eu vou confirmar aqui a data, pela Copa do Brasil, nas quartas de final que vão acontecer entre 26 de agosto e 2 de setembro. Está aqui na colinha do Vascanelas. Então, o Santiago Sousa só poderá jogar pelo Vasco na Copa do Brasil nas quartas de final, repetindo data, entre 26 de agosto e 2 de setembro. Mesma coisa para o Facundo Colídio e também para qualquer reforço que o Vasco venha a apresentar nos próximos dias. Nenhum jogador que não esteja inscrito poderá jogar contra o Fluminense na quarta-feira. Então, não teremos Sousa e reforço algum na quarta-feira. Na Copa Sul-Americana, jogos que acontecerão entre 11 e 13 de agosto, o Vasco pega no dia 13 o Olímpia em São Januário. Os jogos da volta acontecem entre 18 e 20 de agosto, então as datas corretas são Vasco e Olímpia, a ida 13 de agosto em São Januário, e Olímpia e Vasco, o jogo da volta 20 de agosto em Assunción, lá no Paraguai. Lá é que chega, né, o ponto que você queria saber. Eles podem jogar o Facundo Colídio, o nosso querido Santiago Sousa, qualquer outro jogador que o Vasco vier a contratar, pode da seguinte forma: se o Vasco vier a contratar um jogador que tenha disputado mata-mata já a partir das oitavas de final da Copa Sul-Americana, o Vasco não poderia inscrever. Porém, apesar de ter jogado o Facundo Colídio pelo River, o nosso Santiago Sousa pelo Racing, jogaram a fase de grupo da Copa Sul-Americana e o regulamento prevê que sim, eles podem jogar pelo Vasco da Gama, caso sejam contratados. Aliás, o Facundo Colídio, caso seja contratado, também poderá jogar pelo Vasco. Santiago Sousa já é jogador do Vasco. Ele poderá jogar pelo Vasco da Gama nessa data importante. Então, Edu, os reforços que chegarem essa semana, o que será deles? Tá muito claro para você entender, que tá desenhadinho. Eles poderão jogar contra o Bahia
9 de agosto, domingo, 4 da tarde, jogo na Arena Fonte Nova pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. Esses jogadores estarão à disposição caso o Vasco inscreva esses atletas, Sousa e qualquer outro reforço, até a sexta-feira, o último dia útil antes da partida contra o Bahia. Então, já está claro. Santiago Sousa e qualquer reforço, quando deve estrear pelo Vasco da Gama? Quem estiver bem fisicamente, já jogando como como são os casos do Facundo Colídio, do Santiago Sousa, provavelmente estarão à disposição para o jogo da sexta, aliás, o jogo do domingo contra o Bahia na Fonte Nova, domingo agora, daqui uma semana, pode ser, que eu esteja aqui fazendo a cobertura e o anúncio de Facundo Colídio e também do Santiago Sousa estreando como jogadores do Vasco da Gama. Tá lembrando? Vou passar para você aqui, ó. Sequência do Vasco é dura, tá? Dia 5, quarta-feira, pega o Fluminense, depois o Bahia fora de casa, o primeiro jogo contra o Olímpia no dia 13 e o segundo jogo no dia 20, e depois teremos aí o jogo das quartas da Copa do Brasil, no dia 26 de agosto também, já começando. São sequências importantes para um Vasco que já está completamente preparado e querendo se classificar em tudo. Mudança completa de ideia e de mental feita pelo Pedro Emanuel. Antigamente tinha o Renato Gaúcho que não estava nem aí, para a Copa do Brasil, não estava nem aí para a Copa Sul-Americana. O Pedro Emanuel vem para brigar por tudo e já melhorou muito a equipe do Vasco da Gama, melhorou muito o time do Vasco da Gama. Beleza, senhores? Bom, eu trago atualização de mercado para você com um pouquinho do que sei. O Vasco ainda pretende apresentar reforços nessa semana, além. Primeiro, o Facundo Colídio. A negociação está um pouquinho mais distante. O River quer muito dinheiro, o Vasco tenta pechinchar, pagar um pouquinho mais barato e dessa forma a gente tem um Vasco negociando e ainda não tão perto de um final feliz, embora o jogador já tenha demonstrado vontade de vir para o Vasco. O Facundo Colídio quer ser jogador do Vasco da Gama. Santiago Sousa, favas contadas, já deixei bem claro para você. Ele chega entre amanhã e terça para fazer isso que eu te falei. Exame médico, assinatura de contrato, a apresentação e o Vasco entra no bid da CBF para inscrever o jogador, pretendendo contar com ele para o jogo de domingo contra o Bahia na Fonte Nova. O Vasco segue no mercado e o Admar Lopes está na Espanha. Ele pretende acertar a contratação de Nelson de Ossa. O Vasco tá igual aquele cara insistente que toma 30 tocos da mesma mulher. Sabe por quê? Porque o seu Nelson de Ossa já disse que não quer jogar no Vasco da Gama. Ele já falou que a ideia é ficar na Europa, é conseguir essa oportunidade de jogar na equipe do Bet, mas o Vasco ainda pretende convencer o jogador. Lembrando, tá tudo certo entre Vasco, Betis e qualquer outro envolvido na negociação, exceto o Nelson de Ossa. Ele sim é o grande entrave desse momento, porque demonstra que não quer jogar no Vasco agora, demonstra que quer ficar na Europa. Então, o Vasco vai com tudo para o Nelson de Ossa. O de Ossa pode ainda ser jogador do Vasco da Gama. Existia um grande otimismo pelo jogador, mas a real é que nesse momento o Vasco tenta convencer de volta o Nelson de Ossa, que ainda é uma possibilidade. O Vasco busca também um camisa 9 e o Facundo Colídio não atrapalha isso. O Vasco entende que precisa de um camisa 9 e tem um jogador bem avançado, ainda não sabemos o nome, mas o Vasco em breve terá esse nome revelado. A gente está apurando, os colegas estão na rua buscando esse nome e a gente vai trazer para você. O Vasco também, para o nome do Nelson de Ossa, caso dê errado, já tem outros volantes no radar e algumas situações já caminhando. Então, dessa forma, o Vasco fica no mercado bem posicionado e começando a caminhar. O Vasco entendeu que, dessa forma, o elenco bem insuficiente precisaria acelerar um pouco os processos e está acelerando na medida do possível. Beleza, senhoras e senhores? Então, a gente vai aguardar porque essa semana é decisiva. E aqui no Vascanelas você vai ter notícia todo dia sobre reforços, sobre estreias, e agora você já sabe muito bem. Joga ou não joga? Quando joga? Já deixei muito claro para você nesse vídeo aqui. Não esquece de se inscrever no Vascanelas, deixar o seu comentário, o seu joinha, para muita informação de Vasco. E que seja uma semana boa, hein? Quem sabe uma semana eliminando, mais uma vez,
o nosso rival favorito ou o freguês favorito do Vasco da Gama. Tamo junto, aquele abraço e valeu!